Olá, mulheres positivas! A nossa convidada de hoje é do mercado de publicidade. Ela é co-presidente da BTC Havas e soma mais de 25 anos no mercado publicitário. Carol Botia, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Fabi, pelo convite. Prazer enorme. E, Carol, eu acho que eu te contei que eu também trabalhei numa agência de publicidade. Eu trabalhei na Carlo Pastore e você também. Você começou sua carreira lá. Eu comecei. E hoje é o Grupo Havas, né? Então, você foi de assistente para presidente. Eu comecei, foi meu primeiro emprego, foi também na Carlo Pastore. E aí, depois de quase 30 anos, eu tô aí na cadeira de co-presidente. É muito legal, assim, né? E aí, quando eu conto para as pessoas lá dentro da agência, você vê, né? Assim, é possível, né? É muito trabalho, dá trabalho, né? Muito esforço, muita dedicação, mas é possível, né? Eu lembro que quando eu trabalhei lá, foi acho que 10 anos, você trabalhou em 95. 96, 96. Eu acho que eu trabalhei em 2003, pouco tempo depois de você. E na época eu lembro que tinha até um departamento lá que chamava Joy, com a Hortência. Sim, sim. Só que onde você estava nessa época? Porque você saiu de lá e foi para onde? Eu saí de lá, eu fui trabalhar com internet, fui viver o mundo da internet, fui trabalhar em site, aí depois voltei para a agência e aí fui para o MAP, onde eu fiquei 10 anos, aí fiquei 13 na África e agora estou há um ano na BTC. E, Carol, o que você acha que você fez diferente de mim, por exemplo, que não dei certo nessa profissão? Não estou brincando, mas de muitas mulheres, muitas pessoas que trabalharam muito, porque em agência se trabalha muito. Na minha época, eu lembro que eu pensava, gente, eu nunca vou ganhar dinheiro se eu ficar nesse mercado. Eu acho que tem uma coisa que, assim, a publicidade mudou muito, né? Eu acho que há 20, 30 anos atrás, a publicidade, ela tinha ainda, né, um lado muito machista, assim, hoje a gente vê isso melhorando, né? Nos últimos 30 anos você tem uma evolução enorme, tanto que você vê, né, presidentes de agência, presidentes de grandes grupos mulheres. Então, assim, tem que ter... Na época, né, eu olhava, eu falava, gente, como é que eu vou, né, trilhar essa carreira e com tanta competitividade? Mas eu acho que uma coisa que sempre fez diferença na minha vida foi o lado de perseverança, acreditar. Eu sempre gostei muito, era o que eu gostava, é o que eu sei fazer, Mas sabe? o que te fascina? Eu acho que é a transformação. Eu acho que, assim, a publicidade, ela tem o poder de transformar marcas, transformar pessoas, transformar hábitos, ditar cultura. Então, assim, era esse poder transformador, assim. Então, isso era uma coisa que me fascinava. E aí, eu entendi que dava para ir mais longe, que dava para esticar um pouquinho mais, que dava para esticar. E aí, foi indo, e aí eu cheguei onde eu cheguei. Então, assim... e hoje minha filha está estudando para ser publicitária e todo mundo fala, nossa, Carol, mas você vai deixar? Aí eu sempre falei, eu vou super, porque é isso, assim, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que eu acho que foi um exemplo em casa de que dá para você ser feliz trabalhando muito, mas que dá para ser feliz, né, fazendo o que você gosta. E que conselhos que você dá para ela? Até esses dias eu falei para ela assim, você precisa escolher suas batalhas, né? Então, acho que assim, a propaganda, ainda mais hoje, com tantas possibilidades, tantas redes sociais e mídias e... Muito estímulo, o tempo inteiro. O tempo inteiro, todo mundo tendo acesso a tudo. Você precisa escolher suas brigas, assim. Você não vai fazer tudo lindo, perfeito, 100% maravilhoso, assim. Você precisa escolher, assim, quais vão ser suas escolhas, quais vão ser as brigas que você vai escolher. Acho que essa é uma das coisas que eu mais me disciplino para o meu dia a dia, assim, escolhas. Assim. Qual vai ser a minha escolha do dia? Não dá para você escolher 3, senão você se estressa, você se frustra, né? Então, assim, se você quiser fazer tudo perfeitamente, não, tem coisa que você vai fazer lindo e perfeitamente, tem coisa que você vai fazer ok, e está tudo bem. Né? Então, acho que é se respeitar nesse sentido. Então, esse é um conselho que eu dou muito, não só da publicidade, mas eu acho que da vida. Né? Se a gente se forçar a excelência em tudo, você vai burnoutar. Que o ótimo é inimigo do bom, às vezes, né? Não, sempre é, né? Então, assim, vai ter coisas que sim, que você tem que fazer Hors concours. Mas não vai dar para ser tudo. Se for tudo, esquece. E na vida pessoal e na vida profissional, conciliar essas coisas, né? Se você se colocar esse peso, acabou. Você não consegue ter ânimo para as coisas darem certo, porque é isso, você se cobra, né? Então esse é um conselho que eu dou muito para ela. Calma, e escolha as suas brigas, né? Não queira entrar em todas, porque não dá certo. Né? Mas você é super disciplinada? Como é que é a sua rotina? Eu sou uma taurina, né? Então, assim, eu gosto
das coisas, né, nos seus lugares, assim, detesto, assim, quando eu saio da rotina eu meio que me perco. Tanto que na pandemia foi engraçado, assim, eu me arrumava. Eu pegava, tomava banho, me arrumava para fazer reunião no call. Porque, Sério assim, mesmo? Você não ficava tipo de samba canção embaixo, não? Eu me arrumava, só não punha salto. Eu só não punha salto, punha e ficava de chinelo, mas eu tenho essa necessidade, sabe, da rotina. Então, putz, acorda, treina, vai para o trabalho, volta, se reúne, faz lista de coisa que tem que fazer. Assim, eu sou bem... se eu não me organizar, eu não consigo gerenciar o meu dia a dia, sabe? Então, mas é isso. A gente tem que fazer essa disciplina, né? Não, mesmo porque hoje você é uma das agências, uma das maiores compradoras de mídia do Brasil, né? Então, eu imagino que você tem aí uma cobrança enorme, né? Quantos WhatsApps você recebe por dia? Não sei dizer, mas muitos. Assim, e eu acho que tem uma coisa também que, Fabi, eu peguei um baita desafio, né? Que eu acho que, assim, eu vim de agências que, né, tanto a Almap como a África, eram agências que estavam numa posição muito, muito grande, muito confortável, com clientes muito fiéis. Eu acho que o momento que eu peguei da BTC Ravaz era um momento, assim, eu cheguei com concorrência nos principais clientes, com turnover alto. Então, assim, eu tive que reagrupar. Um momento meio caos. Sabe, meio que reagrupar, assim, de reagrupar os clientes, reagrupar as pessoas, reagrupar o propósito da agência. Então, foi esse um ano de fato, chegar, fazer um reconhecimento de território e ver, assim, quem são as pessoas que estão afim, quem não está, quem que você tem que engajar, quem tem potencial, mas desconectou, como é que você conecta de novo. Então, foi um desafio grande, assim, e isso com essa pressão de ser uma das maiores compradoras de mídia do país. Então, assim, e que tem que ser com excelência, e a gente tem um global. Então o desafio foi um desafio muito grande, né? E sair de uma zona de conforto também, né? Isso foi uma coisa Depois que... de 13 anos na África. 13 anos na África, então, assim, né? Com Nizam, Márcio Gordilho, pessoas incríveis que sempre me ensinaram muito, me deram muito espaço. Mas eu estava muito acostumada, né? Do jeito de operar lá. Mas de repente... foi ok sua saída ou eles quase infartaram? Não, foi ok. Microinfarto? Foi ok. Foi difícil para todo mundo, né? Porque é isso, estava tudo funcionando. Não é que eu saí porque não estava legal, estava muito legal. Eu saí porque eu precisava dar um passo na minha carreira. E eu estava pronta, eu me sentia pronta. Eu falava, eu quero imprimir, né, o meu jeito, eu quero imprimir a minha forma de fazer. E aí, quando surgiu essa oportunidade de ir para a BTC como presidente, eu falei, não, é a hora. E o desafio era muito bom, né? Então, eu falei, vamos embora. E com o friozinho na barriga, né? Porque imagina, com 13 anos, assim, tudo confortável, os clientes, né, conquistados, territórios, né, assim, em casa. Eu estava jogando em casa. E você ir para um outro, né, uma empresa americana, você foi para uma empresa francesa. Né, muitas diferenças culturais, então, mas é isso, faz parte, assim, da gente... E eu tinha também uma coisa do tipo, eu vou fazer 50 anos, né, como é que eu... Se eu não for agora, eu não vou mais também, né, porque depois você faz, aí você fica preguiça, então era uma mistura de vontade de ir com aquela coisa de, será que eu vou encarar tudo de novo? E foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho. Você sabe que eu li uma pesquisa que diz que as mulheres, quando elas estouram na carreira delas, assim, isso em pesquisas macro, são dos 40 aos 55 anos. Então, é condizente com o que você está dizendo, né? Você estava num momento meio de arrebentação, assim, né? Porque, claro que cada carreira é uma carreira, mas se você analisa percentualmente os índices do pico da carreira, né? Onde a mulher atinge o auge. Você compara todas as profissões e o dinheiro que a mulher está ganhando. A sua sensação era que se você esperasse mais tempo, talvez você não ia conseguir chegar numa presidência? E que talvez fosse passar o timing, sabe? O meu timing, o meu momento. Ia passar o cavalo. E eu acho que o meu momento também de energia, de como eu estava, né, querendo fazer as coisas. Então, eu acho que, assim, foi a hora que eu falei, não, agora eu vou. E quando eu saí da UMAP também foi assim, também eu estava há 10 anos, estava super bem. Mas eu falei, gente, também, se eu não for agora, eu não vou mais. Então, eu acho que foram momentos importantes, assim, sabe? E eu tenho uma grande amiga minha também, tá passando por esse momento, e ela me ligou e falou, eu sei que você passou por isso, você acha que eu vou? Falei, vai, tem que ir, assim, essas mudanças é importante pra gente, sabe? Se sentir... O recomeço, ele é muito rico,
né? Você aprende muito. Hoje, assim, eu brinco, o que eu aprendi nesse 1 ano, talvez eu não tenha aprendido nos últimos 20 anos, sabe? Assim, é muita coisa para aprender, muita gente nova, jeitos novos de fazer que antes você nem sabia que existia. Me dá um exemplo de alguma coisa que você aprendeu nesse último ano, que você falou, gente, que coisa maravilhosa isso, nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu acho que, assim, a África, né, é uma agência muito criativa, né? Sempre foi uma agência muito criativa, muito planejamento, tudo era muito... Tinha processo. Não, nem era sobre esse processo, mas era assim, o resultado, era uma excelência criativa, uma excelência de entrega muito grande. A hora que eu cheguei, assim, eu comecei a identificar coisas, assim, por exemplo, a forma que a gente faz performance, uma forma muito específica, muito legal, tem muita técnica, tem muita ferramenta, então coisas de IA que nem passavam pela minha cabeça, coisas que a gente foi estudar, foi entender, trazer de fora, toda uma parte de audiências, estudos de audiência que a gente faz na agência são incríveis, assim, de microsegmentações. A gente chega em lugares que eu não imaginava que a gente conseguia chegar, sabe? Então, isso foi uma coisa que me abriu o horizonte, assim, e que cada vez, né, Fabi, os clientes querem mais sofisticação, os clientes estão cada vez mais sofisticados, eles não querem que você traga uma boa ideia, ponto. Né? Então, assim, eles querem entender como é que ela vai ser distribuída, para quem, como, onde, como é que essa pessoa vai ser impactada várias vezes, de diferentes formas. Então, acho que foi esse meu grande aprendizado, assim, sabe? De ir muito além, né? Muito além das boas ideias. Né? Então, acho que todo esse ecossistema, um ecossistema de inteligência, de dados, de novas ferramentas que eu não conhecia, então isso me deu um outro olhar, sabe, para as coisas. E contra a minha natureza, porque eu também fui sempre muito em agências muito criativas. Então, assim, e tem essa dicotomia, né, entre o quanto você ser técnico e dados vai contra a criatividade, e não, dá para fazer essas coisas juntas. Então, isso para mim foi um super salto, sabe? Carol, a gente vai ter que ir pro break agora, mas antes disso eu queria que você deixasse uma mensagem para alguma mulher que está ou em transição de carreira ou está exatamente como você estava no ano passado. Estava num momento assim, eu estou muito bem estabilizada na minha carreira, eu conheço o meu time, eu conheço os meus parceiros, eu estou super confortável, mas eu acho que eu estou no momento de dar o próximo passo. O que você diria para essa mulher? Eu acho que a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer ser, sabe? Eu acho que a grande frustração das pessoas é quando elas estão no lugar, elas olham para onde elas querem estar e elas veem aquela distância enorme, né? E essa distância sempre ela é formada por preguiça, por medos, né? Então, assim, quando mira no que você quer e vai, assim, sem medo, sem preguiça, né? Encurta essa distância entre aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser, sabe? Mira no que você gostaria de ser e vai. Então, foi isso que eu fiz, assim, eu olhava e falava, eu estou muito bem aqui, mas é isso que eu quero para mim? Não, eu quero estar ali. Então o que me impede de estar ali? É medo, é angústia, é receios? Corta tudo e pula. Então, acho que esse é o meu recado, assim. Mira no que você quer ser, aonde você quer estar e vai atrás. E aceitar que o medo faz parte, né? Super faz. E tá tudo bem. E vai com medo mesmo. E engole e vai. É isso. Olha, o papo aqui com a Carol tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram um caminho delas. Uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já com a Carol. Não sai daí.
E o Mulheres Positivas está de volta com ela, que era assistente e virou presidente. Ó, rimou. Carol Boccia, co-presidente da BTC Havas. Carol, diversidade e inclusão. Você comentou no primeiro bloco que quando você começou no mercado de publicidade, era um mercado absolutamente machista, pouquíssimas mulheres assinando o cheque, e a realidade mudou. Assim como você, nós temos outras mulheres que são CEOs, que são presidentes e que são tomadoras de decisão. Um pouco um contraponto sobre a mudança do mercado e a sua atitude em prol da diversidade e inclusão. Eu quero entender também a sua visão sobre as suas próprias campanhas. Fora do ar, a gente estava conversando sobre uma campanha que a gente quer fazer sobre saúde para mulheres. E a primeira pergunta que você me fez foi, legal, gostei, mas a gente vai dar alguma coisa, de fato, para beneficiar essa mulher? Eu acho que esse seu olhar, de uma maneira, me mostra por que você virou presidente. E, por outro lado, também representa o que os consumidores estão atrás, né? A mudança do consumidor há 20 anos atrás, quando você começou, e o consumidor hoje, que ele quer verdade, ele quer propósito. Queria que você contasse um pouco, elaborasse um pouco esses conceitos, por favor. Eu acho que assim, a diversidade em agência de publicidade, assim como em todo o mercado, né, corporativo, ela não pode ser um discurso. Né? Eu acho que assim, para o nosso mercado, ela é negócio. Então, acho que assim, a diversidade, você ter pessoas diferentes, de repertórios diferentes, de formações diferentes, de lugares diferentes, ela traz ideias diferentes. Né? Então, acho que assim, para o nosso negócio, eu sempre falo assim, diversidade não é discurso, a gente precisa da diversidade. Né? Então, acho que assim, é uma obrigatoriedade a gente ter pessoas diversas na agência, para o negócio. Acho que além, né, do lado social, tem o lado do negócio. Assim, não dá para a gente discutir sobre um assunto de mulheres sem ter mulheres na sala, ou né, de pessoas com deficiência sem ter, né, um PCD na mesa. Então, assim, a gente precisa ter a diversidade inserida no nosso contexto. Então, sobre o negócio, sobre como a diversidade hoje na agência é isso. Assim, ela é vista como uma realidade e é óbvio, a gente, né, tem metas, tem um monte de programas e, assim, eu acho que eles são super importantes porque durante muito tempo não era natural, né? Então, assim, hoje, se você tem metas e programas, você faz com que as pessoas, de fato, tenham, né, que buscar e tenham que recrutar e tenham que treinar, porque também não adianta a gente fazer uma inclusão sem treinar, sem dar, né, as mesmas condições de trabalho. Então, a gente faz muito sério isso na agência. Por exemplo, agora a gente está fazendo um trabalho com o Market Academy da Carmela, sabe? Que é um programa só para PCD de mídia programática. Então, assim, é uma coisa super específica, mas assim, é um treinamento de mídia programática para PCD. A gente está fazendo na agência, são mais de 100 pessoas participando do programa, porque isso não adianta eu falar, não, eu preciso ter PCDs na agência. Não adianta, eu preciso ter pessoas que, de fato, sejam qualificadas. Então, assim, depois eu vou absorver algumas, vou indicar para os meus clientes, vou indicar para outras agências. Então, assim, a gente tem esse papel, sabe, Então, acho que, para mim, sobre inclusão em agência, eu acho que é isso, assim, é sobre ter, de fato, um propósito e ter ações para concretas e reais. Então, acho que isso para mim, é meio negociável, assim. E aí, a hora que a gente olha, né, para o nosso consumidor, de fato, hoje as pessoas, elas se relacionam com as marcas. Elas só não vão lá e compram um produto, elas se relacionam com as marcas, elas querem entender o que está por trás daquela marca, quem está por trás daquela marca. Né? Tanto que você vê, assim, as marcas que têm um rosto, elas são sempre marcas que são mais humanas, pessoas que, né, elas se relacionam com as marcas. Então, as pessoas buscam a verdade. Por isso que quando a gente estava falando, eu falei, tá, mas a gente vai entregar o quê para as pessoas? Porque essa é a primeira coisa, nada que é discursivo, né? Tudo que é discursivo, as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas querem coisas práticas, iniciativas que falem, o que você vai mudar? Não adianta você ir lá e se apropriar de um assunto que está quente e falar, tá bom, mas por que você está fazendo esse patrocínio? Você está, de fato, mobilizado em transformar essa causa? Né? Então, acho que o consumidor está muito ligado nisso. E as marcas que não, de fato, virarem essa chave, estão fora do jogo. Né? Ainda mais a geração mais nova.
é outro pensamento, Da é sua outra filha, por relação. A Gen Z, eles têm muita informação, assim, eles têm uma coisa de qualidade de vida, eles têm um pensamento sobre o que vai fazer eles se sentirem melhor, né? Então, assim, e as marcas fazem parte desse lugar, né? Então acho que são discussões muito importantes, assim, e muitas vezes os clientes às vezes, né, separam, gostam de uma ideia, mas assim, precisam entender que aquela ideia é isso, né? Quando a TIM resolveu fazer, né, a parceria com Mulheres Positivas, ela entendeu que ela precisava de fato, né, transformar a loja. Ela precisava de fato, né, ter o app. É isso, senão virou um discurso pró-mulher, não faz sentido, né? Então, acho que essa vai ser a chave do futuro aí das marcas, sabe? A marca que tiver mais ativações e coisas verdadeiras é onde ela vai ter mais conexão com o consumidor, sabe? E, Carol, por outro lado, as agências, o que você acha que vai mudar? Como é que o papel da agência vai se transformar com o decorrer do tempo, na sua opinião? Eu acho que assim, vem mudando muito, né? E é cíclico. Nosso mercado ele é muito cíclico, assim. Então, teve momentos que os clientes falaram, não, eu quero ter várias agências especialistas. Eu tenho agência de publicidade. Uma de social, né? Uma de social, uma agência de programática, uma agência de influenciador. E aí depois teve um momento que o cliente falou, não, eu vou internalizar coisas. E aí começou a ter as in-houses. E eu acho que agora a gente está vendo um momento que os clientes, eles querem que a agência resolva tudo para eles. Então, assim, eles querem de volta, eles querem que as agências sejam integradas, integradoras, que elas sejam de fato ali aquele núcleo onde ele resolve a vida dele com especialistas. Também não pode ser resolve puxadinho. Tem que ser assim, eu quero que a minha agência me entregue performance. Tá, quem são os especialistas em performance? Então, acho que a gente está caminhando para esse lugar, principalmente os grupos, onde você tem, de fato, né, essa lead agency e todas as pernas aí de especialidades. Então, acho que esse vai ser para onde as agências vão, até porque assim, o formato só publicidade, ele vai ficar cada vez menos rentável. Essa era a minha próxima pergunta para você. Você acha que esses Gen Zs assistem TV? O que eles assistem, esses caras? Eles assistem YouTube. Só YouTube? YouTube, Netflix, streaming, né? Não assiste TV? Assiste também. Então a gente vai ter que procurar outro trabalho. Tudo. Então eu aqui, todo mundo aqui. Não, mas você está no YouTube. Daqui a pouco. Você está no YouTube. É verdade, está no YouTube. Mas eles assistem tudo. Acho que é isso. Não é porque eles não assistem, eles assistem tudo. É tudo ao mesmo tempo. São zilhões de telas. Então acho que é essa a conversa que a gente tem que entrar, assim, como é que a gente faz para entrar nessa conversa? Porque é isso, não é um canal, assim, assiste, tá vendo futebol na TV, mas está vendo também no YouTube ao mesmo tempo. E TikTok, YouTube e tudo. E está vendo o TikTok, tá? Então, assim, é tudo ao mesmo tempo, mas né? de um dinheiro, de um budget que você tem com seus clientes, porque hoje seus clientes grandes são quem? Procter, Reckitt, TIM, Açaí, Stellantis, que é Peugeot e Citroën, JDE, Bet 365, o que mais que a gente tem de... Esses são os grandes, né? Aí a gente tem Vitro, que é um cliente de educação, que é um cliente grande e bem legal. Mas do dinheiro deles, assim, quanto que vai para a TV versus quanto que vai... Porque quando você começou, acho que devia ir 100% para a TV, né? Era fácil, né? Era TV, revista e out of home, ponto. Era isso. E rádio, né? Tinha um pouco de rádio. E hoje, como é? Então, hoje, você tem clientes que são ainda muito, muito focados na TV e você tem, dependendo do cliente, mais... Então, assim, por exemplo, você pega... numa média, acaba sendo quase que meio a meio. Meio a meio? Meio a meio. Então, TV ainda tem uma relevância muito grande? Tem super. Por exemplo, você pega... Metade do budget? Ainda tem muito, muito de TV. Desculpa, você ia falar, por exemplo? Não. Por exemplo, você tem cliente de varejo. O varejo tem que estar na TV. Não tem como, beleza, tem a parte de e-commerce, mas assim, o varejo, você vê hoje, você liga a TV, você vê todas as marcas digitais na TV, né? Então, você vê todos toda a parte de retail, mídia, estão todos na TV. Os próprios influenciadores, né? Vários que foram, Virgínia e companhia. Tudo na TV. Então, assim, a TV no Brasil tem um peso enorme, né? E a Connect TV vem também para somar nessa história. Mas, assim, eu não acho que acaba a TV, não. Acho que a TV é um asset, né? O brasileiro, ele tem uma loucura pela TV, né? Então, acho que... e as produções da TV estão cada vez mais incríveis. Então, assim, acho que as TVs, né, vêm se reinventando.
Então, mas é isso, a agência ela vai ter que se cercar de todos esses lados para ela, de fato, né, ser a controladora do budget total do cliente. Porque se ela falar, não, vou fazer só publicidade, aí esses que hoje é 50%, não vai ser 50%, vai ser 40%, vai ser 30%, vai ser 20%. E aí as coisas vão se espalhar, né? Então, acho que as agências vão ter que fazer cada vez mais esse trabalho aí de capilaridade de tarefas, né? Carol, e você? Era uma alta executiva em grandes agências e virou CEO. Qual a parte boa de ter virado CEO e qual que é a parte ruim? Eu acho que a parte boa é você poder fazer as coisas do jeito que você acredita que tem que ser feita, né? Então, acho que assim... Tem autonomia. Tem autonomia, você dita as regras, você fala, putz, eu gostaria de fazer assim, vou fazer assim. Mas a parte ruim é você ter autonomia também. Isso é assim, é na tua conta, né? Então... Fez, errou. Fez, errou, é você que está ali. Então, acho que tem o lado muito bom e aonde eu mais curto o que eu faço é isso, é essa autonomia de eu imprimir, né, as coisas que eu gosto, construir os meus times, mas o lado ruim é isso. Você muitas vezes tem que tomar umas decisões que às vezes você não está querendo muito tomar, mas você tem que tomar, né? Tipo, demitir, por exemplo. Tipo, demitir. Muito difícil. Isso é muito difícil. Isso assim, é uma coisa que eu acho que eu posso ter 50 anos de carreira, eu vou sofrer. É muito ruim, né? É muito duro. É muito tem duro. Outro jeito, às vezes? Também não tem o que fazer, mas é muito ruim. E o líder, ele tem que saber a hora de mexer. Porque, às vezes, você demite uma pessoa, você mexe numa estrutura inteira. Né? Então, às vezes, você precisa, são coisas que você precisa fazer. E aí, você precisa descolar o lado pessoal, emocional. Porque não é que você não goste da pessoa, às vezes você gosta da pessoa, só que, às vezes, a pessoa não está no lugar certo. Essa, para mim, é a parte mais doída do mundo corporativo, é você, de fato, porque você mexe com a vida, né, das pessoas, você mexe com uma família, uma estrutura, né? Então, para mim, essa é a parte doída. E aí, assim, o jeito melhor, né, que eu fui aprendendo a fazer é tentar ser transparente, tentar ser respeitoso, né? Então, mas é difícil, né? Sempre vai ser difícil. Acho que é uma coisa que não tem como, né? Carol, a gente sempre acaba o programa com um filme, um livro e uma mulher que você admira. Mas antes disso, eu queria que você deixasse aqui algum conselho que você recebeu no começo da sua carreira, que foi muito bom e eficiente para você. Ou se você não tiver recebido esse conselho no começo da sua carreira, algum que você recebeu depois e que você gostaria que você tivesse recebido lá atrás. Eu acho que, assim, faça aquilo que você gosta, sabe? Assim, tenha certeza de que aquilo que você está fazendo é porque você gosta. A gente passa muito tempo trabalhando, Fabi. Assim, se a gente não gostar, né, a gente abre mão de tanta coisa, a gente abre mão do contato familiar, a gente abre mão de um lazer, a gente abre mão de tanta coisa para poder estar presente, né? Então, acho que, assim, sempre me falaram isso. Carol, por que você, né, trabalha tanto, tal? Porque eu gosto. Então, assim, eu gosto do que eu faço. Então, acho que isso, para mim, é um conselho que eu daria para todo mundo. Assim, foca naquilo que você gosta. E se você ainda não está feliz, se você ainda não está gostando, talvez porque ainda não é esse o lugar que você tem que estar, sabe? Assim, para mim, não existe você fazer uma coisa que você não é feliz. Então, é para ganhar dinheiro, é lógico que é para construir uma carreira. Mas a base disso tudo é ser feliz. Se não é feliz, não vai ter sucesso. Né? Então é isso, assim, você consegue ver quem trabalha com brilho no olho, quem trabalha com sorriso no rosto, a diferença que isso faz para o resultado do trabalho. Então, o meu conselho sempre foi, não está feliz? Busca outra coisa, acha a sua felicidade, porque a gente passa, sei lá, 60% da nossa vida trabalhando, a gente tem que ser feliz, né? Então, acho que é muito isso. Certíssima. Livro, filme, mulher que você admira, por favor. Vamos lá. Acho que livro tem um livro que eu adoro e que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando, que é a coragem de ser imperfeito. Brené Brown. Maravilhosa. Né? E eu acho que é isso, assim, acho que ele fala muito sobre isso, né? Sobre você se olhar e falar, pera, não preciso ser perfeito em tudo, né? Acho que tem uma coisa muito legal. Um filme... eu sou apaixonada por aquele filme do o Milagre da Cela 7. Sabe que filme é esse? Green Mile.
Maravilhoso. Que é maravilhoso. Das gêmeazinhas que morrem. Não é esse, não. Não? É aquele que o cara é preso. O cara, ele é autista. Ele é preso. E aí ele tem uma filhinha. E aí a filhinha quer visitar ele inventa uma baita história, ele leva uma puta coisa horrorosa, de um jeito super leve. Tipo A Vida é Bela, mais ou menos. É tipo Uma Vida é Bela, só que o cara é preso. E aí a filhinha vai visitar. É a coisa mais linda, assim. E ele traz uma coisa muito assim, como que numa situação horrorosa você consegue, com leveza, levar de um jeito positivo, assim. É muito lindo, veja. É O Milagre da Cela 7. Chama. Amei. Uma mulher. E mulher, é tão engraçado pensar nisso, assim, eu não vou falar nenhum clichê de uma mulher famosa do mercado, não, tem um monte que eu admiro. Mas sabe quem? Uma das mulheres que eu ando admirando ultimamente muito é a minha filha, assim. É muito louco você olhar para uma bebê, que era minha bebê, hoje ela tem 18 anos, né? E ver a mulher que você criou, né? Então, acho que assim, eu como mulher e mãe, assim... eu olho para ela hoje como uma mulher que eu falo, gente, é uma mulher que sabe se posicionar, é uma mulher que sabe ganhar o respeito dos outros, que tem seus argumentos, que não abaixa a cabeça. Então, assim... Ela é filha única? Não, tem um menino também. Então, assim, eu vejo... Então, a Júlia Bott que bom, hoje... tem que criar bem nossos filhos para a gente ter É orgulho maravilhoso deles. a gente poder olhar e falar, gente, olha que mulher que eu criei. Né? Não, e você conseguiu, trabalhando loucamente, ainda conseguiu ser uma boa mãe. Tá vendo como é possível? Exato. E criar uma mulher que vai se virar nesse mundo. E assim, o mundo vai ter que se virar para ela. Uma mulher positiva. Super positiva. Assim como você. É isso. Cara, muito obrigada. Obrigada, Fabi. Foi uma delícia estar aqui com você. O prazer foi nosso. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Carol Boccia, co-presidente da BTC Havas. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!